O tema dessa noite é: a fé em Cristo não te deixará naufragar. Oh, aleluia! A fé em Cristo não te deixará naufragar. Olha que mensagem abençoada que Deus tem para você nessa noite. Então vamos lá abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 33. É um texto um pouquinho longo, sim, mas é importante, meus amados, que vocês deixem a Bíblia aberta e acompanhem cada versículo para que vocês possam entender cada ponto, cada tópico que a gente vai falar aqui, amém? Então vamos para a leitura? Vamos lá. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, enquanto ele se despedia das multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era o quê? Contrário. Amém? E na quarta vigília da noite, preste atenção, irmãos, em cada tópico, em cada versículo. E na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre as águas. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Sendo, queridos, que vai dizer assim: mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. Ele disse, ou seja, Jesus disse: vem. E Pedro desceu do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, a afundar, Pedro gritou: salva-me, Senhor! E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e ele disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Oh, aleluia! Quantos podem já glorificar o nome do Senhor nessa noite? Amém, meu irmão? Então, meus amigos, nesse contexto que acabamos de ler, Jesus ele tinha acabado de fazer o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Vocês se lembram? Que tinha uma multidão ali, onde Jesus fez curas, fez libertações, fez vários milagres. Aí a multidão estava faminta já e Jesus foi e multiplicou os pães e os peixes. Pois é, aqui é um contexto que se passa depois desse momento. Então, enquanto Jesus estava se despedindo das multidões para conseguir seguir o propósito que ele tinha, ele foi e falou assim para os seus discípulos: olha só, gente, embarquem, tá? Embarquem e vão na frente. Então Jesus vai pedir para que os seus discípulos embarcassem e fossem na frente dele, fossem seguindo o trajeto que Jesus tinha para eles, passando para o outro lado. E assim, Jesus está dando o quê? A direção que os discípulos deveriam seguir. Aí, nessa parte, vocês já podem perceber uma coisa? Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Vocês perceberam que em nenhum momento os discípulos questionaram Jesus? Quanto: Senhor, como é que você vai nos encontrar? Se a gente pegar o barco agora e naufragando para onde você quer, como é que você vai encontrar a gente? Ou então, por que a gente deve ir para lá, Senhor? O que a gente vai fazer lá sem você? Não, eles não questionaram em nenhum momento. Sabe o que eles fizeram? Apenas obedeceram. Exatamente. Eles apenas obedeceram o seu mestre, porque eles confiavam no Senhor. Assim deve ser conosco. Tem hora que fazemos vários questionamentos a Deus. Senhor, por que isso? Por que daquilo? Por que tem que fazer assim? Por que tem que fazer assado? Sendo, queridos, que nesse momento a gente deve apenas o quê? Ficar quietinho e obedecer. Devemos apenas obedecer, confiar nele. Sabe por quê? Porque ele tem um plano melhor para cada um de nós. Basta apenas crer, ter fé.
confiar no Senhor. E diz a palavra que depois que Jesus se despediu da multidão, ele fez uma coisa, não foi? Que coisa ele fez? Qual foi a primeira coisa que Jesus fez depois de ter se despedido da multidão? Ele foi correndo até os seus discípulos? Continuou a sua jornada? Bem, querido, sabe o que Jesus fez? Jesus, ele subiu ao monte para orar sozinho. Ou seja, Jesus foi falar com Deus. Jesus foi falar com seu Pai Celestial. E diz a palavra que ao anoitecer Jesus estava só. Era só quem? Ele e Deus. Vocês conseguiram entender, irmãos? Era só ele e Deus. Sabe o que Jesus está falando aqui para você nessa noite? Que antes de você continuar a sua jornada, você deve orar a Deus. Ele está mostrando que antes de você prosseguir na sua vida, você precisa falar com Deus, falar com o Pai, pedir para que Ele te mostre o seu caminho, para que Ele guie seus passos, que Ele te oriente nas escolhas que você vai tomar. Para qualquer coisa na vida, peça orientação a Deus. Até porque, irmãos, é bem verdade que, tipo assim, de vez em quando, já percebeu que a gente tá com uma dúvida do que a gente deve fazer, qual decisão tomar. Aí você vai e pede decisão a um parente, a um familiar, a um amigo, não é mesmo? Ele pode até te dar um conselho bom. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O único que vai te dar o melhor conselho, o único que vai te orientar a seguir o caminho certo, é Deus. Sabe por quê? Porque Ele já viu que se você for para a direita, o que vai acontecer? O que vai acontecer se você for para a esquerda? O que vai acontecer se você for para frente ou para trás? Deus, Ele já viu o futuro, Ele já sabe o que vai acontecer no seu futuro. Então, Ele quer o melhor para você. Então, quem melhor do que pedir conselhos ao nosso Deus? É Deus que dá a melhor escolha para você seguir. Por isso que Jesus está nos orientando. Já a qualquer jornada, qualquer escolha que você tiver, já peça a Deus, já peça ao Pai. E vocês perceberam, quando vocês lêem a Bíblia, vocês veem que Jesus, mesmo tendo a natureza divina, Ele não julgou em nenhum momento como usurpação ser igual a Deus. Ou seja, Ele não quis tomar o lugar do Pai em nenhum momento, muito pelo contrário. Ele o tempo todo dependeu de Deus. Ele foi o servo de Deus, foi o seu servo em todo instante. Em Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5 a 8, vai dizer: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou. Olha só, Jesus se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança a homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Vocês conseguiram ver, queridos? Se o próprio Jesus se esvaziou de toda a divindade, quem somos nós, meus amados? Nós devemos ser obedientes, assim como Jesus foi o tempo todo. Ele veio e cumpriu o seu chamado com perfeição. Assim nós também devemos cumprir o nosso chamado, meus amigos. E assim Jesus está nos ensinando o quê? Que devemos sempre orar, buscar o Pai. Não podemos nunca desanimar e sim depender do Senhor, confiando a Ele a nossa vida. Da mesma forma, meus amados, que Jesus teve um relacionamento íntimo com o Pai, Ele também está falando que a gente precisa ter um relacionamento íntimo com Deus. Sendo que para você conseguir intimidade com o Pai, é preciso você ficar sozinho com Ele. Exatamente. É preciso você ficar sozinho com o Pai. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque é muito comum a gente pedir oração, né, para o irmão. Irmão, ora para mim, ora pela minha família. E realmente isso é importante, porque Deus se agrada daquele irmão que se compadece pelo outro e Deus abençoa. Precisamos sim cada vez mais orar um pelos outros. Jesus também disse em Mateus capítulo 18, versículo 20, por onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, no nome dele, ele também estará no meio deles. Vocês se lembram como a oração da igreja é importante? Vocês se lembram? Olha, tem uma prova disso. Lá em Atos, capítulo 12, quando Pedro tinha sido preso,
e a igreja orou fervorosamente a Deus, rogando pela vida dele. Lembram o que aconteceu? Deus enviou um anjo para libertar o Pedro da prisão. Exatamente. A oração da igreja de todos reunidos, querido, surge muito aos seus efeitos, porque Deus está em qualquer lugar. Seja você orando sozinho, você orando em dupla, em trio, uma igreja, você precisa o quê? Se relacionar com Deus. Sendo que mesmo com isso tudo, olha só o que Jesus vai falar. Como é importante o momento a sós com Deus. No livro de Mateus 6,6, Jesus disse: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Porque só assim, meu amigo, para você ter um relacionamento, você entendeu? Uma coisa é você pedir uma cura, uma libertação, uma salvação. Pode pedir para o irmão orar, Jesus vai atender. Mas para você ter um relacionamento pessoal, você só consegue se você mesmo pedir a Deus. Se você mesmo se ajoelhar e pedir intimidade com o Pai. Só assim que você consegue esse relacionamento íntimo com Ele. Amém? Mas aí vocês devem estar se perguntando, mas Daiane, Jesus não estava preocupado com seus discípulos, pois já deviam ter se passado algumas horas, né? Pelo tempo que eles tinham embarcado. Realmente, meus amigos, realmente, se passaram algumas horas, né? Pois vimos o quê? Que eles embarcaram já era de tarde. E Jesus já estava anoitecendo, Jesus estava o quê? Orando no monte, falando com o Pai. Sendo que o nosso Senhor Jesus, ele estava tranquilo. Sabe por quê? Porque ele sabia que Deus estava cuidando dos discípulos para ele. E no momento em que os discípulos precisassem, Jesus estaria lá para poder ajudá-los. E da mesma forma acontece conosco, meus amados. Não devemos andar ansiosos, preocupados. Precisamos o quê? Entregar nossas preocupações, as nossas aflições na mão do Senhor. Pois é Ele que nos protege, é Ele que nos guarda, cuida de nós. Ele trabalha em nosso favor, aleluia, amém? Então, meus queridos, lá no versículo 24, vai dizer assim: Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Como vimos, enquanto Jesus orava no monte, o que aconteceu? Os seus discípulos estavam lá, navegando, indo para o seu destino designado por Jesus. Sendo que com isso, o que acontecia? O barco ia cada vez mais se distanciando da terra, não é? Porque o tempo vai passando, o barco continua o seu rumo. E diz a palavra lá em João 6,18, que essa distância, esses estádios que eles percorreram, era cerca de 25 a 30 estágios. Sabe o que corresponde isso? O que equivale? A 5 a 6 quilômetros. Ou seja, eles já estavam de 5 a 6 quilômetros de distância da terra. E quando eles chegam nessa exata distância, eles começam a se deparar com vários ventos contrários, que deixavam as águas agitadas, e essas açoitavam o barco para um lado, para o outro. E com isso os discípulos começaram a ter dificuldade de continuar navegando, de continuar remando, porque a ventania era forte e as águas ficaram agitadas. Sendo, queridos, que olha só uma coisa. Quando Jesus viu que os discípulos estavam passando por dificuldades, ele veio ao encontro deles andando por sobre as águas. Oh, aleluia! Jesus está contigo o tempo todo, meu amigo. Jesus podia estar longe dos discípulos fisicamente, mas espiritualmente Jesus estava com eles. Porque Jesus, com isso, Jesus sabia que eles estavam seguros, porque Deus estava protegendo. Mas no momento que eles mais precisassem, Jesus estaria perto deles para ajudá-los. E vocês viram, foi isso que aconteceu. Meu amigo, pode parecer que Jesus está longe. Pode parecer para você que Jesus está longe. Que Ele te esqueceu, que Ele não quer mais saber de você. Que Ele te abandonou. Sabe por quê? Porque você acha que Ele está em silêncio. Porque Ele não fala mais com você. Mas deixa eu te dizer uma coisa.
fica tranquilo. Continue apenas confiando no Senhor, entregando a sua vida. Sabe por quê, meu irmão? Porque é no silêncio que Jesus está trabalhando por você. É no silêncio que Ele está lá conversando com o Pai, intercedendo a seu favor. Ele está trabalhando por você, meu amado. Jesus está ali falando com Deus. Senhor, vamos dar aquela cura àquela pessoa. Vamos dar aquela libertação. Vamos dar aquela vitória que aquela pessoa tanto pede. Então, queridos, pode parecer que Jesus está longe, mas não está. Ele está do seu lado o tempo todo intercedendo por você. Amém? E assim, continuando no versículo 26, vai dizer a palavra que quando Jesus veio andando até eles, andando por sobre as águas, eles ficaram apavorados e exclamaram, é um fantasma, porque eles ficaram com medo, né? Porque imagina só agora vocês a situação dos discípulos, tá? Pensem só, se coloquem no lugar deles. Imagina você e seus amigos dentro de um barco, lá no meio do mar. Vocês estavam de 5 a 6 quilômetros de distância da terra. No meio de uma ventania do vendaval, é água para um lado, água para o outro, e a água entra no barco, e tá aquela confusão toda, e puxa o leme, e amarra aqui, tenta remar ali, e não consegue, porque o vento era forte, as águas estavam todas agitadas, e já era de madrugada. Porque sabe o que significa por volta da 4ª vigília? Significa que era entre 3 a 6 horas da manhã, ou seja, estava de madrugada, estava escuro. Aí do nada, você no meio daquela circunstância toda, vem alguém se aproximando de você, andando ainda por cima sobre as águas. O que você pensaria nesse instante? Hein? O que você pensaria? Estava escuro, não dava para ver direito. Estava daquele jeito todo. E assim, quando Jesus se aproximou dos discípulos, eles ficaram apavorados, que eles não conseguiram reconhecer que era Jesus. Por isso eles acharam o quê? Que era o fantasma, devido a essas circunstâncias todas que eles passaram. Mas vocês perceberam que Jesus, ao vê-los apavorados, qual foi a primeira coisa que Jesus falou? Falou assim, Jesus imediatamente lhes disse, ou seja, Jesus quando viu eles, que ele estava apavorado, Jesus disse imediatamente, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Vocês conseguiram entender, meu amigo? Jesus está te dizendo nessa noite, tem de bom ânimo. A tempestade que você estiver passando, o vendaval que você estiver passando, não tenha medo. Tem de bom ânimo porque eu estou contigo. Não temas porque eu sou teu Deus. Não desanima, meu querido, minha querida. Por maior que seja a sua dificuldade, eu sei que a gente tem medo, tem angústia, tem aflições, mas apenas entregue isso a Jesus, porque Ele está dizendo, tem de bom ânimo. Eu estou contigo, meu amigo, minha amiga. Sendo, meus amados, que mesmo Jesus tendo anunciado que era Ele aos seus discípulos, os seus discípulos ainda duvidaram, né? Sabe por que eles duvidaram que era Jesus, mesmo Ele tendo falado que era Ele? Porque eles estavam com as suas mentes, trancadas. O seu coração estava bloqueado, estava fechado para o sobrenatural. No próprio livro de Marcos, capítulo 6, 52, vai dizer que os discípulos ainda não tinham compreendido o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Eles ainda não conseguiram enxergar o sobrenatural de Deus ali. E com isso o coração deles ainda estavam o quê? Endurecidos. Por isso não reconheceram que era Jesus. Meus amados, para compreendermos e vivermos o sobrenatural de Deus, precisamos ter um coração quebrantado, um coração sensível ao Senhor. Precisamos abrir a nossa mente, ouvir a sua voz. Entender, queridos, que tudo é possível para Deus. Tudo é possível para o nosso Senhor. Não faça igual os fariseus, não. Os fariseus, eles pegavam Deus e mantinham numa caixa fechada, porque eles achavam que Deus era só o que estava ali escrito, que era só aquela lei. Eles não conseguiram enxergar a lei. Eles não conseguiram ver que Jesus era a própria lei. Que a lei estava se cumprindo ali na frente deles.
que a lei que eles sempre estudaram, que o Messias que eles sempre ensinaram, que o Messias que eles sempre esperavam, estava ali diante deles. Eles não conseguiram enxergar, porque mantiveram sua mente trancada, sua mente fechada. Então, querido, nessa noite já peça para Deus ir destrancando a sua mente, tirando esse coração endurecido, te dando um coração de carne, para que você possa entender, compreender os planos que Deus tem para a sua vida. Mas, meus amados, mesmo os discípulos não compreendendo que naquele momento era Jesus, havia um ali, no meio daqueles 12, que foi ousado, exatamente. Havia um homem ousado ali no meio daqueles 12 discípulos, que decidiu passar por cima do medo e se impor diante da situação. Esse homem se chamava Pedro. E vai dizer a palavra que Pedro disse assim a Jesus: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Olha que ousadia! Olha o que Pedro falou. Se és tu, Jesus, então me mande sobre as águas. Olha só que interessante essa atitude de Pedro. Você já... Imagine só, irmãos, está escuro, um vendaval danado, as águas agitadas. E Pedro fala: se és tu, Senhor, manda-me ir contigo andando por sobre as águas. Que fé é essa, queridos? Olha a fé que Pedro teve naquele momento. Ele tinha tanta fé em Jesus naquele instante que ele confiou em Jesus. Que ele disse: olha, se realmente for o Senhor, me mande andando sobre as águas. Porque ele tinha certeza de que se fosse o seu mestre, Jesus o faria andar sobre as águas. Então Jesus vai dizer assim para ele, vai dizer assim para Pedro: vem. Jesus está dizendo para Pedro: vem. E assim Ele está te dizendo nessa noite, meu amado: vem, vem ao meu encontro, confia em mim, deixa eu te fazer andar por sobre as águas também, queira viver o sobrenatural que Deus tem para a sua vida, meu querido. Jesus está te dizendo: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu os aliviarei. Ele está te chamando nessa noite. Não perca essa oportunidade de viver o sobrenatural de Deus para a sua vida, não, querido. Mas aí talvez você esteja se perguntando: Daiane, tá, eu até entendo que Pedro confiava em Jesus, que ele tinha fé em Jesus. Mas se não fosse Jesus que estivesse ali, Pedro iria afundar, não é? Pedro não se arriscou demais? Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Pedro, ele se dispôs a ir até Jesus, Pedro, ele decidiu abrir a sua mente e colocar a sua fé em prática e ouvir a voz de Cristo. Com isso, quando Jesus disse vem para Pedro, a voz de Cristo penetrou no coração dele. A voz de Cristo penetrou na mente de Pedro e lhe deu a certeza que era o mestre que o chamava. E no momento que Jesus disse vem, Pedro, Pedro não pensou duas vezes. E assim ele deu o primeiro passo, descendo do barco, e começou a andar até o Senhor Jesus por sobre as águas. E dessa forma, Pedro quebrou a barreira do sobrenatural. Queridos, assim como Pedro, para podermos viver o sobrenatural de Deus, precisamos dar o nosso primeiro passo, sairmos da zona de conforto, escutar a voz de Cristo, obedecer e confiar em seu chamado. E assim eu quero trazer um pequeno testemunho da minha vida. Há muito tempo, eu fui como os discípulos que estavam no barco, apenas observava. Deus me chamou para realizar a sua obra, mas o que eu fiz? Apenas observei. Desde 2009 Deus me deu meu chamado. Olha quanto tempo se passou, queridos. Quanto tempo eu vivi como os discípulos, só observando o milagre acontecer na vida dos outros, só observando os outros serem usados por Deus. Enquanto eu tinha um chamado, mas olha, só observava. Até que chegou um certo momento que Jesus me chamou de novo. E eu decidi dar o primeiro passo. Decidi buscar mais a Deus. Decidi ir mais profundo nos ensinamentos do Senhor.
Foi quando eu comecei a fazer o seminário da comunidade evangélica Crescer Semiano. E sempre que tinha alguma palestra, alguma coisa na igreja, eu participava, porque eu comecei a querer voltar, a querer aprender mais, a querer mergulhar mais na palavra, a querer saber mais de Deus. E assim, meus amados, eu falei para Deus, eu lembro até hoje: Senhor, há muito tempo o Senhor me chamou, mas eu não cumpri o seu chamado. Então irei começar aqui com esse seminário, pedindo para que o Senhor comece a me capacitar, porque agora eu quero fazer a sua obra, Pai. Eu não obedeci na época, mas eu quero obedecer agora. E assim eu quero fazer a sua obra, eu quero cumprir o seu chamado. E assim eu fiz o seminário. E quando eu terminei o seminário, o pastor Walter me chamou e perguntou se eu queria dar aula. Olha, gente, que primeiro desafio. Eu falei para Deus o quê? Senhor, eu vou fazer o seminário que eu quero cumprir o seu chamado. E Deus ali já estava me chamando. O que veio na minha cabeça? Jesus, sem ti eu não consigo, eu sou incapaz, né? Mas, queridos, Deus me capacitou de uma tal forma que eu vou te dizer que cada aula que eu dei, só o Espírito Santo sabe que foi tudo Ele que me deu. Que eu não conseguiria ter dado uma aula se não fosse o Senhor. Que sem Ele eu não consigo, porque é Ele que nos capacita. Você pode estar pensando assim: eu não consigo. Eu sou pecador, não sou merecedor. Mas, querido, quando você coloca Deus na frente, quando você confia nele, quando você entrega o seu caminho a Ele te chamou, querido, Ele vai te ajudar, Ele vai te capacitar. Ele vai te levar, querida, a lugares altos que você nem imagina. E assim apareceu novamente essa oportunidade da live. Tive medo? Tive. Fiquei nervosa? Ainda fico. Sim, até hoje ainda fico nervosa. Mas, meus amados, quando você fala: Senhor, toma a direção, é Ele que vai comandar a sua vida. É Ele que vai comandar as palavras que você está falando aqui. Então, meus amados, faça igual Pedro e não como os discípulos. Queira viver o sobrenatural de Deus. Sabe, eu nunca imaginei o que eu estaria vivendo nessa noite, que cada pregação, cada mensagem que eu faço, eu sinto a presença do Espírito Santo, eu sinto o Senhor falando comigo, irmãos. E fora a grande maravilha que eu tenho visto, Deus realizando na vida de cada um de vocês, pessoas sendo curadas, restauradas, libertadas, pessoas voltando para o Pai, através dessa live, irmãos. Então faça igual a Pedro, seja ousado, saia da sua zona de conforto. Eu fiquei há muito tempo na minha zona de conforto, só observando. Não seja assim, seja igual a Pedro, seja ousado. Assim como o Daniel Melo também se dispôs a pregar. Olha como Deus tem usado esse varão, como Ele tem usado o André, como tem usado a Lana, a Celina. Então, irmãos, saem da zona de conforto. E se prontifique a caminhar junto a Cristo, a seguir a sua obra. Amém? E aí eu venho te perguntar nessa noite: você está disposto a viver o sobrenatural de Deus? Você nesse momento está como Pedro, que foi ousado e quis viver esse sobrenatural através da sua fé? Ou você também está igual os outros discípulos, que apenas está observando, só fica observando o milagre acontecer na vida do outro? Pedro, ele decidiu se arriscar, passar por cima do medo, passar por cima das dificuldades, seguir em frente confiando em Jesus. Com isso, meus queridos, Pedro, ele andou por sobre as águas e foi caminhando até o Mestre. E podemos observar que enquanto Pedro focava em Cristo, enquanto Pedro tinha como alvo Cristo em sua vida, ele caminhou por sobre as águas. Quando colocamos Jesus em primeiro lugar e não desviamos em nenhum momento o nosso olhar dele, conseguimos vencer qualquer barreira, conseguimos vencer qualquer circunstância contrária. Sabe por quê? Porque Ele está contigo. Mas, meus amados, houve um porém no meio dessa história. Pois é, porque diz a palavra no versículo 30 que Pedro, ele começou a reparar na força do vento e com isso teve medo. Começou a olhar a circunstância, tipo, enquanto ele estava focando em Jesus, ele conseguia andar sobre as águas.
Mas no momento em que ele começou o quê? A se ligar onde ele estava, a ver as ondas, tipo, caraca, eu tô em cima do mar. Cara, que ventania é essa? Caramba, que ondas são essas? Aí nisso ele perdeu o foco, ele olhou para a situação. Por isso ele começou a afundar. E assim acontece conosco. Quando a gente aceita Cristo, a gente inicia um processo de primeiro amor incrível, onde nós temos cada vez fome e sede de Jesus e queremos aprender mais e mais de sua palavra. Oramos mais, jejuamos, frequentamos todos os dias os cultos. Faça chuva ou faça sol, você está glorificando e louvando o nome do nosso Senhor Jesus, não é mesmo? Pois é, sempre adorando o Senhor, colocando Deus aonde? Sempre em primeiro lugar. Sendo que com o passar do tempo, devido à rotina, às dificuldades do dia a dia, vão tomando conta o quê? De todo o nosso tempo. E assim nós vamos ficando mais cansados, mais desanimados. E se não tomarmos cuidado, meus irmãos, se não tomarmos cuidado, acabamos nos afastando aos poucos de Deus. Perdendo a intimidade com o Pai, deixando de focar em Cristo e começamos a focar na vida, no trabalho, no estudo, nos afazeres, na igreja. Na igreja, Dani, mas a igreja não é o templo de Deus? É o templo de Deus, querido. Mas o que adianta você fazer tudo quanto que é obra na igreja, mas não se dedicar realmente a Deus aqui dentro, ó? Porque às vezes você quer fazer tudo, quer participar de tudo que está na igreja, mas você não consegue ter o seu próprio tempo com Deus. O nosso próprio pastor fala, o nosso pastor Walter, primeiro é Deus, depois a família e depois a igreja. Por quê, queridos? A verdadeira igreja somos nós. Devemos ir para a igreja, fazer o trabalho na igreja, sim, mas é preciso também seguir os mandamentos de Cristo, obedecer a Cristo, confiar em Cristo, ter fé, colocar sua fé em prática, meu amado. E se a gente não tomar cuidado, essas coisas do dia a dia que vai nos envolvendo, sabe o que vai acontecer? A gente vai enfraquecer, a nossa fé vai se esfriar, a espiritualidade que a gente tem com Cristo vai diminuir. E assim, todo sofrimento, problema, angústia, incerteza, todas as dificuldades que ocorrerão durante a sua caminhada começam a te abater, a te enfraquecer. E você vai começar a afundar. Porque essas dificuldades só serão superadas se o seu foco estiver em Cristo. Se o seu foco for Cristo. Então, meus amados, deixa eu te falar uma coisa. Por mais fraco e desanimado que você esteja, Jesus, ele sempre está ao seu lado. Jesus, ele sempre está contigo, pronto para te socorrer, amém? Basta apenas o quê? Chamá-lo. Basta apenas pedir para que ele te socorra. Então, nesse momento, se você está enfraquecido, se você está desanimado, erga suas mãos aos céus e fale, socorre-me, Senhor, me ajuda. Não deixa a minha fé esfriar. Não deixa que meu amor por ti diminua. Se entregue a Cristo, meu irmão. Não perca a fé e a esperança. Porque você, meu querido, presta atenção no que eu vou dizer agora. Você pode ter se afastado de Deus. Você pode ter se afastado de Jesus. Mas Ele nunca se afastou de você. Ele sempre esteve ali ao seu lado. E foi isso que aconteceu com Pedro. Olha o que diz o versículo 30. E reparando, porém, na força do vento, ele teve medo. E começando a submergir, a afundar, Pedro gritou, salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? E subindo ombros para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Vocês viram, meus amados, que quando Pedro pediu, Senhor, socorre-me. Quando Pedro pediu ajuda a Jesus, Senhor, socorre-me. Disse que imediatamente, no mesmo instante, Jesus estendeu a sua mão e o salvou. Porque foi o que eu falei, você pode perder o foco, mas Jesus ainda está ali do teu lado.
Você pode desanimar, mas Jesus está ali do teu lado. Você pode se afastar, mas Jesus está ali do teu lado, só esperando você dizer: eis-me aqui, Senhor. Socorre-me. Socorre-me da minha falta de fé. Socorre-me do meu desânimo. Socorre-me das dificuldades que eu estou passando. E assim, Jesus estará ali, pronto para te erguer novamente, meu amado. Então não perca as esperanças, continue firmado em Cristo o tempo todo. Assim como diz no Salmo 145, do versículo 18 ao 19, o Senhor está perto de todos os que invocam, o Senhor está perto, de todos que o invocam com sinceridade. E assim Ele realiza o desejo daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva. E foi da mesma forma que assim Jesus fez com Pedro. Jesus resgatou Pedro. E reparou que ele ainda acessou o vento? Exatamente. Além de Jesus ter resgatado Pedro, que estava afundando, ele ainda parou o vento. Jesus, ele te resgata e ainda te dá vitória, meu querido. Jesus, ele te resgata, ele te salva. E ainda faz você passar andando por sobre as águas feliz. Ele para toda a tempestade, ele para todo o problema que você estiver passando. Ele te cura, ele te salva, ele te liberta. E assim, queridos, nesse momento eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês lembram que eu falei assim? Que Jesus disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Não foi à toa, né? Não foi à toa. Jesus quis dizer assim, pode vir qualquer problema, pode vir qualquer circunstância contrária, que eu estou contigo para te ajudar a passar por qualquer situação, aleluia! Ele está contigo, meu amigo. Precisamos sempre olhar para Cristo, firmarmos nossa fé nele, pois ele nos fará passar por cima de qualquer tempestade, porque ele é o Deus do impossível. Não há nada impossível para Deus. Tudo posso naquele que me fortalece, amém? E assim, queridos, como nós vimos, haviam o quê? 12 discípulos, sendo que o único que foi ousado e confiou em Cristo foi Pedro. Com isso ele pôde experimentar o sobrenatural de Deus. A fé que Pedro tinha em Jesus o levou a andar sobre as águas. Mesmo estando agitadas com ventos fortes vindo contrário a ele, enquanto ele mantinha os olhos em Cristo, ele caminhava tranquilamente pelas águas, mesmo as águas estando agitadas. Sendo que os ventos fortes o fizeram desviar os olhos de Jesus. E ele teve medo. E passou a observar as circunstâncias do que estava ao redor dele. E desviou o seu olhar de Cristo. Ele se desconectou do sobrenatural de Deus. Por isso começou a afundar. Mas pediu a Cristo que o resgatasse. O que o Senhor fez? Estendeu a sua mão e resgatou. E nesse momento Jesus disse a Pedro: homem de pequena fé, por que duvidaste? Sabe por quê, queridos? Porque bastava apenas Pedro ter mantido o tempo todo o foco em Cristo, que ele iria conseguir chegar até Jesus. Então não devemos olhar para a circunstância que nós estivermos passando. Esqueça, sabe, os problemas. Apenas entregue na mão de Jesus. Apenas confie em Cristo. Qual é o nome do tema dessa noite, hein? A fé em Cristo não te deixará afundar. E é isso mesmo, porque enquanto você estiver firmado em Cristo, enquanto a tua fé estiver em Cristo, pode vir tempestade, pode vir vendaval, pode vir trovoada, pode vir o que for, barreira, muralha gigante, que Deus vai te sustentar e você irá sair mais que vencedor, glorificando o nome do Senhor, amém? Quantos podem glorificar a Deus nessa noite? Aleluia! Então, irmão, não deixe que a situação em que você estiver passando te faça duvidar do seu Deus, do que Ele é capaz de fazer na sua vida. Não deixe, meu amado, porque Deus é maior do que qualquer problema, do que maior situação. Existem até alguns que vão falar, reclamar da fé que Pedro tinha em Cristo, porque ele afundou, sendo
que ele foi o único, meu amado. Ele foi o único que conseguiu confiar em Cristo. Ele foi o único que andou nas águas. Ele foi o único que teve fé no Senhor. Então, deixa eu te falar uma coisa. Pode até acontecer da sua fé se esfriar, da sua fé diminuir, mas nunca deixa essa chama se apagar. Não, meu amado. Nunca deixe a sua chama em Cristo se apagar. Clame sempre a Ele. Se entregue sempre a Ele. Deixe os outros dizer o que eles quiserem de você. Deixe eles dizerem que você não vai conseguir, que você não é capaz, que a vitória não é a sua. Sabe? Tampa o ouvido para eles e só ora. Ora até pela vida deles. Ora por eles. Entregue para Cristo. Porque Ele te faz nessa noite mais do que vencedor. Amém? Então não temas. Crê em Cristo. Entregue a sua vida a Ele. Esteja disposto a viver o sobrenatural de Deus. E Cristo essa noite está te chamando para viver o sobrenatural. Entregue, querida, a sua vida para Ele. Descanse em seus braços. Se você abandonou Ele, Ele ainda está aqui, ó, do teu lado. Ainda está aí, ó, erguendo as suas mãos, pronto para te resgatar. Volte para Cristo. Não perca essa oportunidade nessa noite. E você que ainda não aceitou Jesus, o que você está esperando? Você está perdendo. Não deixe de viver o sobrenatural de Deus, meu amigo. Não deixa. E eu volto a dizer, a fé em Cristo não te deixará naufragar jamais, amém? Então, meus amados, até aqui foi onde Deus me deu essa mensagem.